O Espírito Santo me recorda de uma vez aqui, que Nossa Senhora, ela fez uma coisa comigo que eu achei fantástica na minha vida. Onde eu estava iniciando o meu ministério de pregação, e eu fui chamado a fazer uma pregação. Só que antes de eu ser chamado a essa pregação, uma irmã teve um sonho profético, onde ela falou: Cláudio, eu tive um sonho onde você estava na casa de Maria, em cima da porta. E em cima da porta você estava, e você estava com uma aparência profundamente triste. E nessa época eu estava profundamente feliz, meu ministério começando, e eu só queria cada vez mais ser de Deus. Então no outro dia eu recebi uma notícia que partiu meu coração ao meio. E eu fiquei profundamente triste, e nesse mesmo dia eu iria para a casa de Maria. E quando eu cheguei na casa de Maria, eu estava justamente nessa porta. Eu olhei para essa irmã, e essa irmã olhou para mim e fez uma cara de espanto. Então ela chegou até mim e disse: você estava com a mesma cara que eu vi no sonho. E eu vi que de fato eu estava profundamente triste por dentro. E então, mais à noite, a minha filhada, ela me convidou para pregar lá na fazendinha. Ela falou: Cláudio, você pode pregar para nós na fazendinha? Eu olhei a data e falei: eu estou livre, eu posso sim. E quando eu comecei a rezar, eu falei: Nossa Senhora, o que você quer com isso? Eu estou triste, eu estou sem motivação, eu não quero pregar. E a irmã, quando ela me mandou o tema, ela falou assim: você vai pregar sobre Nossa Senhora. Eu falei: agora que eu não quero mesmo. Aí só que passou para mim um detalhe: você vai pregar sobre Nossa Senhora na fazendinha, só que vira e mexe tem um protestante lá. E esse protestante, ele começa a debater com o pregador durante a pregação. Eu falei: meu Deus, agora eu tenho que estudar mesmo. Então antes de estudar eu comecei a rezar. Eu falei: Nossa Senhora, o que você quer? Eu fiz uma verdadeira discussão ali. O que você quer, Nossa Senhora? Eu vou pregar sobre a senhora, mas eu não estou com vontade, então você já me dá a pregação inteira. E eu comecei a escrever, e fui escrevendo sobre Nossa Senhora, sobre tudo que eu sabia, fui escrevendo. Chegou no final da minha pregação, eu disse: eu consagro essa pregação a Nossa Senhora. E Nossa Senhora me perguntou: você consagra a mim? Eu disse: consagro. E ela virou para mim e falou: então rasga essa pregação e joga fora, que eu não quero ela. Eu falei: mas já está na hora de eu dormir, eu estou cansado. E ela falou: rasga e joga fora. Quando eu rasguei essa pregação, fechei meus olhos e comecei a rezar, é como que se o céu descesse dentro daquele quarto. E Nossa Senhora simplesmente me disse assim: eu quero que você pregue para essas pessoas sobre mim, só que eu não quero que essas pessoas me entendam aqui na mente, porque elas vão saber quantos anos eu vivi, vão saber onde eu morri, vão saber que foi lá em Éfeso, vão saber que eu sou a mãe do Senhor, mas eu quero que essas pessoas me entendam aqui, eu quero que essas pessoas me amam. Eu falei: tá bom, você ajudou demais, agora termina o resto. Ela falou: tchau que eu vou dormir. Eu falei: amém. Então eu comecei a rezar e terminei aquela pregação em apenas 10 minutos. Eu fiquei espantado. Então chegou no dia que eu ia começar a pregar sobre Nossa Senhora. Eu comecei o evangelho da anunciação e comecei a pregar. Mas eu pregava tão rápido para não dar tempo de ninguém falar nada. E comecei a falar de Nossa Senhora. Comecei a falar que Nossa Senhora era santa sim. Comecei a falar que Nossa Senhora era bendita. Comecei a falar que Nossa Senhora era imaculada. E comecei a passar de Gênesis. Fui em João 2. Passei no Apocalipse e comecei a falar de Nossa Senhora. E fui falando até acabar a pregação. E quando a pregação acabou, e pronto. Então aqueles irmãos me agradeceram e foi embora. Eu comecei a arrumar o meu material. Enquanto eu arrumava o meu material, eu olhei para trás. Tinha um senhor já mais de idade. Ele dava meio que uns 2 de mim, tinha uns 2 metros e pouco. Aquele senhor me para no morro, eu olho para ele. Aquele senhor se vira e começa a andar. Eu olhei, mas qual o lado mais fácil de eu correr aqui? E quando eu olhei para trás de novo, já não dava mais tempo. Aquele senhor já estava perto de mim, ele estava com passos largos. Eu falei: Nossa Senhora, é agora. E eu notei que quando aquele homem se aproximava cada vez mais de mim, eu notei que os seus olhos se enchiam de lágrimas. Ele ficava com os lábios trêmulos. Então ele colocou a mão no meu ombro. Eu muito mais baixo que ele ficou meio assim. Ele disse: meu filho, quando eu era jovem, eu perdi a minha mãe. Então eu fui criado por uma madrasta. E quando eu já estava mais velho, eu também perdi a minha madrasta. E eu pensei na minha vida que eu tinha ficado órfão. Mas através dessa sua pregação hoje, eu com já meus 50 e tantos anos, eu já descobri que eu já não sou mais órfão. Eu descobri que eu tenho uma mãe. E eu descobri que essa mãe está no céu. E eu descobri que essa mãe intercede por mim. E eu descobri que essa mesma mãe, ela intercede pelos meus familiares que estão lá fora me esperando. Amados irmãos, não importa com quantos anos você está,
Não importa o legal que você está, não importa se tem algum veneno protestante dentro de você, que você não consegue amar Nossa Senhora, mas eu quero profetizar na sua vida hoje, que a partir de hoje, você vai levar Nossa Senhora para a sua casa, como João fez no seu evangelho, e João levou a Nossa Senhora para casa e cuidou dela, e hoje João, ele é santo da Igreja Católica, e eu te convido a você, a trazer Nossa Senhora para a sua casa, amém? Amém? Amém. João, capítulo 19, versículo 25. João, capítulo 19, versículo 25. Nos diz o seguinte: junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas. Guarda isso. Maria, mulher de Cleofas. Amém. E Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse a sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, eu não vou trabalhar a fundo nessa passagem agora, mas eu vou precisar falar um pouco de Nossa Senhora dentro da Bíblia. Eu vou precisar destruir um pouco daquilo que são mentiras contra Nossa Senhora. Eu gostaria que você já começasse a notar, porque de uma das coisas que eles mais falam é o seguinte: mas Maria morreu. Quem morre está lá, morreu, acabou, ficou lá e vai esperar a segunda vinda de Cristo, e da segunda vinda de Cristo eles vão ressuscitar. Mas Cláudio, como assim? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, anota aí. 1 Timóteo 2, 5. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Vai dizer o seguinte, senhor. Perdão. 1 Timóteo 2, 5. Estou em Gálatas aqui, perdão. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Eles vão dizer o seguinte: porque há um só mediador entre Deus e os homens. Perdão. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Eles vão dizer que, como morreu, há só Jesus Cristo que intercede. Mas tem um detalhe, que a oração do santo, ele não é por dentro da de Jesus. Ele é por de lado da de Jesus, e vai dizer, por isso que toda oração de santo, você observa, tem que terminar da seguinte forma: por Cristo Senhor nosso. Porque o santo, ele não vai até Deus. O santo, ele vai até Cristo, para que Cristo faça o milagre. Oração de morto. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 16. Anote aí. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 16. Nos diz o seguinte. Vai anotando essa passagem, depois vai fazer tudo sentido, presta atenção. O Senhor conceda a sua misericórdia à casa de Onesíforo. Primeiro ponto. Eles falam que não se pode rezar para um morto. Se não se pode rezar para um morto porque ele morre e acabou, então não tem necessidade a oração para um morto. E aqui Paulo está dizendo a primeira oração para um morto dentro da Sagrada Escritura. O Senhor conceda a sua misericórdia à casa de Onesíforo. Sempre que Paulo escreve uma carta, ele vai dizer o seguinte: olha, eu saúdo a família eu saúdo Priscila e Áquila, eu saúdo Apolo, eu saúdo fulano, mas aqui ele está saudando quem? O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, que muitas vezes me reconfortou, no verbo no passado, e não se envergonhou das minhas cadeias. Pelo contrário, quando veio a Roma, procurou-me com solicitude e me encontrou, no passado. O Senhor lhe conceda a graça de obter misericórdia junto ao Senhor naquele dia. Sabes melhor que ninguém quantos bons serviços prestou a Éfeso. Aí você fala: mas Cláudio, não entendo, mas como assim ele está saudando só a família dele? Presta atenção, 2 Timóteo, agora no capítulo 4, no versículo 19. Ele fala: saúdo Priscila e Áquila. Agora ele não saúda Onesíforo. Ele saúda quem? E a família de Onesíforo. Por quê? Porque Onesíforo já havia morrido.
Então agora você pega lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que vai dizer o seguinte: é dado ao homem morrer uma só vez. Aqui já quebra a ideia espírita, porque o homem morre e encarna, até o espírito ficar pronto e depois ele lá em cima. Mentira. Hebreus capítulo 9, versículo 27 nos diz: é dado ao homem morrer uma única vez e logo em seguida vem o julgamento. Agora você pega em Lucas 23. Lucas 23, capítulo 42. Não, Lucas 23, 42 e 43. Que nos diz o seguinte: e acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Isso aqui é o bom ladrão falando para Jesus. Olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Se Jesus está dizendo que hoje ele morre e hoje aquele ladrão vai estar com ele no paraíso, por acaso aquele homem vai morrer e está esperando hoje de Jesus hoje? Não. Mas Cláudio, agora me explica. Está bom, você já mostrou que a pessoa morre e a pessoa não fica dormindo. Você já mostrou também que a pessoa morre e a pessoa não fica se reencarnando. Agora me mostra dentro da Bíblia aonde os santos podem interceder. Pega comigo Apocalipse capítulo 8. Anota aí, Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Diz o seguinte: quando enfim abriu o sétimo selo, fez um silêncio no céu durante cerca de meia hora. Eu vi os 7 anjos que assistem diante de Deus. Foram-lhes dados 7 trombetas. Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes, para que os oferecesse com as orações de todos os santos no altar. Apocalipse capítulo 8, versículo 4. Mas me dá outra, Cláudio. Agora você volta aqui em Apocalipse 6, 9, que nos diz o seguinte: quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus. Presta atenção, quando abriu o quinto selo, viu debaixo do altar almas. Se está debaixo do altar e são almas de pessoas que já morreram, amém? Amém. Então aqui continua: imolados por causa da palavra de Deus e por causa dos testemunhos que eram depositados. Ou seja, são pessoas que são mártires. São pessoas que são o quê? Mártires. E clamavam em alta voz, dizendo... Mas pensa comigo, se eles estavam debaixo do altar, se são almas, se estavam clamando, eles estavam rezando. Aqui é a prova que mortos possam interceder por nós. Agora, para finalizar, vamos voltar lá em Lucas capítulo 16, versículo 19. Essa aqui é bem grande, eu vou resumir ela. Aqui tem a parábola de rico e o Lázaro. Então aquele rico, ele tinha dinheiro, ele tinha tudo, ele começou a gastar. E o pobre, Lázaro, ele vivia de migalhas que caía da mesa do rico, e os cachorros vinham, lembrei a sua ferida. Eis que o rico morreu e foi lá pro inferno. Eis que Lázaro morreu e está lá junto com Abraão. Eis que o rico começa a falar: pai Abraão, pede que Lázaro moe a ponta do dedo para moer a minha língua, que eu estou sofrendo aqui embaixo. Então o Abraão falou para ele: olha, daqui ninguém pode ir para aí, muito menos daí ninguém pode vir para cá, então você vai ficar aí. Então o rico fala o seguinte: olha, então manda, pai Abraão, alguém lá na casa dos meus pais, porque eu tenho 4 irmãos e eles estão vivendo igual eu, e eles vão parar no mesmo lugar que eu estou parando. Mas agora pensa comigo, se um rico, ele estava nos quintos dos infernos e estava pedindo a misericórdia de Abraão para que viesse aqui na terra, para que rogasse pelos deles, para não sofrer como ele. Agora pensa comigo, se alguém que está lá no inferno está pedindo para Abraão rogar por aquele que está na terra, agora as pessoas que estão no céu estão fazendo o quê? As pessoas que estão no céu estão fazendo o quê? Está parado olhando para os outros? Não, eles também estão rezando por nós. Quem me ouve diz amém. Amém. Quem me ouve diz amém. Amém. Primeiro ponto, oração do morto, todo mundo entendeu. Agora tem uma passagem que eu acho muito interessante, eu gostaria que vocês anotassem. É Marcos, no capítulo 6, versículo 3. Marcos 6, 3. Diz o seguinte: todo protestante tem isso na ponta da língua. Ele vai dizer o seguinte:
Não é ele o carpinteiro, filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Agora, pensa comigo. Gostaria que vocês aqui respondessem, interagissem. Se um protestante chegar para você, te der esse versículo, presta atenção, tia Eva, te der esse versículo e perguntar para você, mas não é Jesus, o filho do carpinteiro? Carpinteiro é quem? Carpinteiro é quem? O filho de Maria, Maria é quem? A mãe de? O filho de Maria, o irmão de Tiago e de José, de Judas e de Simão. O que vocês iam responder? Irmãos apóstolos. Eles é irmão. E aí? Filho de Maria? Irmão? Então muitos de nós ficariam calados. Mas agora vocês vão ter resposta que eu vou te mostrar na Bíblia quem que são essas pessoas. Amém? A primeira coisa, vamos descobrir quem é Tiago. Vamos lá em Gálatas. Vamos lá comigo em Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 19. Vai só anotando aí, precisa acompanhar. Olha, presta atenção. Paulo falando aos Gálatas. Dos outros apóstolos, não vi nenhum outro, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Presta atenção, o sujeito, eu nem gosto de português, mas estou falando igual uma professora, meu Deus. O sujeito da frase aqui é Tiago, quem me ouve diz amém. Amém. Então, a característica de Tiago é que ele é irmão do Senhor. O predicativo de Tiago é que ele é apóstolo. Eu acho que eu falei certo. O predicativo de Tiago é apóstolo. Então, para nós saber quem é esse apóstolo, esse Tiago, ele é irmão do Senhor. Então nós vamos precisar voltar lá na lista dos 12 apóstolos. Vamos voltar lá em Mateus 10, 2. Mateus, capítulo 10, versículo 2. Vai anotando, Mateus 10, 2. Presta atenção. Eis o nome dos 12 apóstolos. Se Tiago, irmão do Senhor, é apóstolo, e Jesus só teve 12 apóstolos, então ele vai estar no meio, amém? Presta atenção. Eis o nome dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro, diz aleluia. Depois André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu. Então Maria não é casada com Zebedeu, Maria é casada com? Então vamos passar mais para frente. Então ele já não é. E João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu. Se Tiago é filho de Alfeu, Maria é casado com? José. Logo esse Tiago aqui não pode ser. Mas só que tem um detalhe que eu acho muito interessante. Mas peraí, não, eu vou explicar ele daqui a pouco. Agora vamos explicar, vocês gravaram o nome, ó. Tiago, Judas, Simão e... Tiago, Judas, Simão... E eu esqueci o nome do outro, mas vou lembrar. Então o primeiro é Tiago. Agora vamos lá em Judas capítulo 1. O segundo nome do irmão do Senhor é Judas. Vai lá comigo, Judas capítulo 1. Judas capítulo 1. Judas capítulo 1, versículo 1. Presta atenção. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Presta atenção. Se Judas é servo de Jesus Cristo, Judas Iscariote. Não, Judas Tadeu, Judas Iscariote que traiu. Se Judas é irmão de Tiago e é servo de Senhor, e logo Tiago é filho de Alfeu, então quer dizer que Judas também não é filho de Nossa Senhora. Então é peraí, Cláudio, se Judas e nem Tiago é filho de Nossa Senhora, eles são colegas de barriga, eles são irmão, de quem quiser filho? Vamos olhar dentro da Bíblia. Vocês vão passar comigo agora em... Alfeu, não. Vai lá em João 19. Perdão, Lucas 24. Lucas 24. Lucas 24. Versículo 18. Lucas 24, versículo... Só que eu vou precisar que você entenda primeiro. Aqui nós estamos falando dos discípulos de Emaú. Então entenda, ó. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando com o outro tudo o que se tinham passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhavam com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então, de que estão falando pelo caminho? Porque estavam tristes. Um deles chamado Cleofas. Quando se lê isso, principalmente dentro da liturgia, não se tem muita importância. Mas eu vou falar algo muito interessante para vocês, que vocês vão, toda vez que ler esse texto, vocês vão lembrar. Um Tiago é filho de Zebedeu.
O outro Tiago é filho de Alfeu. Quando você pega a Bíblia, quando você pega a palavra Alfeu e vai traduzir essa palavra em hebraico, ela vai dizer Alplai. E quando você pega Alplai e vai traduzir pro grego, vai dizer Clopas. E quando você pega esse Clopas e traduz pro português, quer dizer Cleopas. Então você entende aqui, ó. Um deles chamado Cleopas. Nós estamos falando dos dois discípulos de Emaú. Então quer dizer que Tiago, ele é filho do discípulo de Emaú chamado Cleopas. Então você fala, mas se o pai dele é Cleopas, quem que é a mãe dele? Agora você volta em João, no capítulo 19, que eu pedi para vocês gravarem aí. João, capítulo 19, versículo 25. João 19, 25. Junto à cruz de Cristo estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleopas. Presta atenção. Junto à cruz de Cristo estava de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas. Então essa Maria, ela é mulher de Cleofas, e Cleofas é um dos discípulos de Esmaús, e os dois são pai de Judas e de Tiago. Agora você pensa comigo, e José, Cláudio? Quem que é José? Acabei de lembrar, tá vendo? Agora você pega Mateus capítulo 27. Mateus 27. Mateus 27. Aqui, Mateus 27, 56. Aqui está falando da mesma passagem que estava lá, só que Mateus com um olhar diferente. Vai dizendo, ó, lá estava Maria, a irmã de Maria, mulher de Cleofas. Agora Mateus diz o seguinte: entre elas, ou seja, as mulheres no Calvário, se achavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José. Se Tiago é filho de Maria de Cleofas e é irmão de Judas, e Judas é irmão de José, logo os três é colega de barriga, logo os três é irmão. Se os três eram irmãos, nenhum era filho de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora é casada com José. Aí você fala comigo, mas Cláudio, de Simão. Quem fala de Simão é um livro apócrifo, que foi escrito por Eusébio de Cesareia. Ele diz o seguinte: depois que Tiago morreu, lá em Atos 12, Simão, irmão do Senhor, filho de Cleopas, assumiu o cargo de bispo no lugar de Tiago. Logo, os quatro irmãos, eles eram irmãos entre si, mas não eram filhos de Maria. Porque dentro da Sagrada Escritura, não existia a palavra irmão, não existia a palavra tio, não existia essas palavras dando mais sentido para eles. Todo mundo era irmão. Tanto é que, se eu me recordo bem, lá em Romanos, vai dizer que quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para mais de 500 irmãos. Agora pensa comigo, esses 500 irmãos são tudo filhos da mesma mãe? É claro que não. Eles são irmãos de comunidade, ou são primos, ou são parentes, mas não quer dizer que são filhos da mesma mãe. Quem me ouve diz amém. Amém. Quem está entendendo diz aleluia. Aleluia. Agora eu vou precisar pular um pouco mais para frente. Mas logo Nossa Senhora, ela teve mais filho. Nossa Senhora não é virgem. Aonde que eles vão pegar isso? Lá em Mateus capítulo 1, versículo 25. Se você for pegar uma Bíblia, João Ferreiro de Almeida, ela vai dizer que quando Maria ganhou Jesus, e depois que Maria ganhou Jesus, Maria conheceu José. Isso quer dizer que Maria teve uma relação sexual com José. Ou seja, José não conheceu Maria até que Maria ganhar Jesus. E você olhar no rodapé, mentiroso, vai dizer que depois que Maria ganhou Jesus, Maria teve relação sexual com São José. E isso é mentira. Porque se você pegar lá do hebraico, até que significa adqui. E adqui tem duas traduções para o português. Tem a tradução que quer dizer a primeira, sem que e para sempre. Mas Cláudio, você tem que provar isso dentro da Bíblia, porque eles não acreditam só falando. Vamos lá comigo. Agora você vai pegar em Atos capítulo 2, versículo 34. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 34. Mas antes eu quero fazer uma pergunta para vocês que estão aqui. Pensa comigo, a Bíblia fala que Jesus, ele foi a subir até os céus, e depois que os pais, até Deus colocar todos os inimigos debaixo dos pés dele, amém? Sim ou não? Agora eu pergunto a vocês, depois que Deus colocar todos os inimigos debaixo do pé de Jesus, Jesus vai sair e vai falar, pai, tchau, eu ganhei e foi embora. Ou Jesus vai ficar lá para sempre? Jesus vai ficar lá para sempre, sim ou não, gente?
Gente, presta atenção. Depois que Jesus colocar todos os inimigos, Deus colocar todos os inimigos debaixo dos pés de Jesus, Jesus vai sair do céu e vai embora, sim ou não? Gente, Jesus vai embora do céu, gente? Então, Jesus vai ficar lá para... Então, Atos capítulo 2, versículo 34. Pois Davi pessoalmente não subiu ao céu. Todavia o Senhor disse a meu Senhor: senta-se à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos por escabelos dos teus pés. Salmo 109. Então está dizendo que eu vou colocar todos os seus inimigos até que. A tradução: para sempre. Ou seja, eu vou colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés e você ficará lá para sempre. E na tradução correta da Ave Maria, lá em Mateus 1:25, anota aí, Mateus capítulo 1:25, diz o seguinte, Mateus 1:25, diz o seguinte: e sem que ela a estivesse conhecido, ela deu à luz ao seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Ou seja, sem que José conhecesse Maria, Maria deu à luz a Jesus. E mesmo depois, José não teve relação com Nossa Senhora, porque Nossa Senhora ela é 3 vezes virgem. Ela é virgem antes, durante e após o parto. Quem me ouve diz amém. Amém. Vamos pular para outro ponto. Mas Nossa Senhora não é imaculada. Se todo mundo peca, como é que é Nossa Senhora para não pecar? Então você fala, como que Maria fala a Isabel: o meu Senhor? Então pensa comigo, como que vai se dar isso? Porque se tem 2 maneiras de salvar uma pessoa. Maria chama de Jesus de meu Salvador. Mas como que Jesus salvou Maria se Maria não tinha pecado? Então se tem 2 maneiras de salvar uma pessoa. A primeira maneira de salvar uma pessoa é que quando essa pessoa está andando e ela cai dentro de um buraco, então vem os bombeiros e retira essa pessoa de dentro do buraco, amém? E retira essa pessoa dentro do buraco, amém? Isso é salvar, sim ou não? Agora pensa comigo, a pessoa está caminhando rumo ao precipício, chega alguém e salva essa pessoa, salvou essa pessoa, sim ou não? A nós aconteceu dessa forma. Nós caímos dentro do buraco, nós caímos do pecado, Jesus veio e nos curou, diz amém. Com Maria foi diferente. Maria estava caminhando, então na concepção Jesus foi e salvou Maria. E Maria nasceu concebida sem pecado. Maria já nasceu cheia da graça. Maria já nasceu cheia do Espírito Santo. Mas Cláudio, você tem que mostrar isso dentro da Bíblia, porque senão eu não acredito. Agora você vai anotar aí para mim. Mateus capítulo 7, versículo 16. Mateus capítulo 7, versículo 16. Do 15, você pode ler do 15. Guardai-vos os falsos profetas, ele vem a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinhos e figos de abrolhos? Toda árvore boa dá bons, e toda árvore má dá maus? Nenhuma árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não der frutos bons será cortada. Ou seja, se a árvore é boa, o fruto é? Se a árvore é má, o fruto é? Agora você vai ler comigo. Lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 42. Lucas 1, 42. Nos diz o seguinte: e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Agora pensa comigo, se a árvore é boa, o fruto é bom. Se a árvore é má, o fruto é bom. E se o fruto de Maria é Jesus, então Maria tem que ser santa. Se o fruto é imaculado, a árvore tem que ser imaculada. Se o fruto é santo, a árvore tem que ser santa. Porque não pode uma árvore má dar frutos bons, e não pode uma árvore boa dar frutos maus. Por isso Nossa Senhora é imaculada, para que ela pudesse dar a luz a Jesus imaculado. Amém? Amém. Agora chega numa parte que é muito interessante. Mas vocês adoram imagem, mas vocês adoram Maria, e não pode adorar Maria. Dentro da igreja católica nós temos a diferenciação de 3 cultos diferentes. Nós temos lá em cima, no topo, a latria, embaixo da latria a hiperdulia, e embaixo da hiperdulia a dulia. E quando você chega nesses 3 cultos, é muito interessante
Que lá no, se eu me recordo, no latim, tem uma palavra chamada eidolon e outra palavra chamada ícone. O que é o ícone? É a mesma coisa que nós chamamos de ícone hoje. Ícone é aquilo que aponta Jesus. Por exemplo, quando você vê uma imagem de Nossa Senhora e Ele está com o braço aberto, concedendo-nos graças, você vê alguém que quer tomar o lugar de Deus ou alguma coisa que te faz remeter a Deus? Então é algo que aponta, é um ícone, algo que aponta para Deus. Agora o eidolon é aquilo que tira o lugar de Deus. É aquilo que se coloca no lugar de Deus, como que bezerro de ouro. As pessoas olhavam para o bezerro de ouro e falavam: esse é o meu Deus, esse me salvou. E isso é um ídolo. Então por isso que nós prestamos o culto a Deus, chamado latria. E quando você coloca algo no lugar de Deus, se chama um ídolo-latria. Ou seja, um ídolo, algo que está tomando o lugar de Deus. Quem está entendendo diz amém. Então a diferenciação desses três cultos. Agora nós vamos na passagem que mais atira pedra. Êxodo capítulo 20 versículo 3. Êxodo 20 versículo 3 nos diz o seguinte, presta atenção: não terá outros deuses diante da minha face. Não farás para ti escultura e nem figura alguma de que está acima, nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não farás para ti escultura. Em toda a Bíblia protestante, a tradução é: não farás para ti imagem. E eles colocam isso e ponto, acabou. E se eles perguntarem isso para vocês que estão aqui, qual que é a sua resposta? É nada, né? Vocês não merecem couro. O certo seria você virar a sua Bíblia. Anota aí, Êxodo no capítulo 25. No versículo 16. Essa é a resposta que você vai dar. Eles vão falar para você: Êxodo 20, não fazer imagem. Você vira para ele e fala: pula 5 capítulos para frente, que diz o seguinte: pois na arca o testemunho que eu der. Porás na arca o testemunho que eu der. Isso aqui é Deus falando para o povo. Presta atenção. Farás também uma tampa de ouro. Farás uma tampa de quê? Cujo comprimento será de 2 côvados e meio de largura por 1 côvado e meio. Farás 2 querubins. Farás 2 o quê? Querubins. E querubins, que eu saiba, é anjo. Querubim é o quê? Anjo. Então, se Deus está mandando fazer 2 querubins de anjo e está fazendo de ouro, por acaso ouro, o anjo feito de ouro, ele bate asas e voa, sim ou não? Não. Ele tem olho, mas ele vê, sim ou não? Não. Ele tem boca, mas ele fala, sim ou não? Não. Mas agora, se não pode fazer imagem, por que que o próprio Deus está mandando fazer imagem agora? Por que a Bíblia vai se contradizer? É claro que não. Deus está dizendo para aquele povo: não farás outro tipo de imagem. Vocês não vão pegar um bezerro e colocar no meu lugar, mas a partir de hoje vocês podem colocar um ícone, aquilo que vai apontar para Deus. Agora pensa comigo, toda vez que você vê um anjo apontando para a Arca da Aliança, onde estava a presença real de Deus, aquele anjo rouba a presença de Deus ou aquele anjo aponta para Deus? Aponta para Deus. Mas Cláudio, isso aí é muito vago. Dá outra aí. Vai abrir em Números capítulo 21 no versículo 8. Números 21, versículo 8. Pode anotando aí. E o Senhor disse a Moisés. Quem disse a Moisés? O Senhor. Quem disse? O Senhor. Então é o próprio Deus falando a Moisés. Deus está falando: olha, faze para ti uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Todo que for mordido olhando para ela será salvo. Mas peraí, se Moisés vai pegar o bronze e Moisés vai fazer uma serpente, aquela serpente tem olho, sim ou não? Sim. Ela morre? Ela vê, sim ou não? Não. Aquela serpente tem presa, sim ou não? Não. Sim. Tem. E aquela serpente morde, sim ou não? Não. Mas aquilo não é uma imagem, sim ou não? Sim. Mas agora, como é que um Deus que proíbe fazer imagem está mandando fazer imagem dentro da Bíblia? Não dá para entender, não dá para entender. Agora você vai abrir 1 Reis, outra aí, 1 Reis, capítulo 6, versículo 23. 1 Reis 6, 23. Deus fala novamente: fez no santuário 2 querubins de pau de oliveira. Pera aí, se um Deus manda fazer um querubim de ouro maciço, agora ele está mandando fazer um querubim de pau de oliveira. Agora eu te pergunto, por acaso eu posso pegar um pau, fazer um querubim e aquele querubim sair voando, sim ou não? Não. Aquele querubim tem olho, sim ou não? Sim. Ele enxerga? Não. Aquele querubim tem boca, sim ou não? Sim. E ele fala? Não. Mas agora, pode ou não pode fazer imagem?
E agora, o Deus que proíbe imagem, não pode ter imagem de Nossa Senhora, não pode ter imagem de santo, não pode ter imagem na igreja, agora pode ter imagem de querubim? Agora pode ter? Então se você mostra dentro da Bíblia, eles vão ficar perdidos. Tem outra passagem, só que agora eu acho que você já entendeu. Essa parte de imagem eu creio que você já entendeu. Mas agora, tá bom, Cláudio, você explicou, eu entendi tudo. Agora, me explica outra coisa. Qual que é o papel de Nossa Senhora? Mas tem uma coisa que eu não entendo, eu não aceito. Não se pode fazer oração repetitiva. Você pega o texto e vai dizer Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria. E isso é oração repetitiva. E logo a Bíblia condena, e isso não pode, e vocês idolatram Maria. Agora eu gostaria que vocês pegassem comigo em Marcos, capítulo 14, versículo 39. Marcos 14, 39. Presta atenção. Não pode fazer oração repetitiva. E quem faz oração repetitiva comete um pecado grave. Então, presta atenção. Marcos, capítulo 14, versículo 39. Presta atenção. Presta bastante atenção. Afastou-se outra vez. Isso é Jesus no Horto das Oliveiras. Quem está me entendendo diz amém. Amém. Afastou-se outra vez, saiu de perto dos discípulos e orou dizendo as mesmas palavras. Presta atenção, se Jesus saiu e Jesus rezou de novo, dizendo as mesmas palavras, isso é oração repetitiva, sim ou não? Mas e agora? Peraí, não pode agora? Mas peraí, Cláudio, isso é vago. Agora pega comigo o Salmo 135. Presta atenção, esse Salmo, ele vai do versículo 1 até o versículo 26, dizendo o seguinte: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque sua misericórdia é eterna. Louvai o Deus dos deuses, porque sua misericórdia é eterna. Louvai o Senhor dos senhores, porque sua misericórdia é eterna. Só Deus operou maravilhas e prodígios, porque sua misericórdia é eterna. Ele criou os céus com sabedoria, porque sua misericórdia é eterna. Mas espera aí, quantas vezes eu já falei sua misericórdia é eterna aqui, hein? E continua: Ele estendeu a terra sobre as águas, porque sua misericórdia é eterna. Ele fez grandes luminares, porque eterna é sua misericórdia é eterna. O sol que domina os dias, porque sua misericórdia é eterna. Eu até confundi, de tanto repetiu. Mas agora, se a Bíblia está repetindo palavras, nós, na nossa oração, não se pode repetir palavras do Santo Texto. Mas fala, tá bom, você me convenceu. Mas qual que é o papel de Nossa Senhora? Qual que é o papel de Nossa Senhora na minha vida? O que é que Nossa Senhora pode fazer? Gênesis capítulo 3, versículo 15. Mas Cláudio, o Antigo Testamento, você vai falar de Nossa Senhora no Antigo Testamento? Presta atenção. Porém ódio entre ti e a mulher. Porém ódio entre quem? Ti e a mulher. Entre ti e? A mulher. Aqui está falando. Com oração? Amém. Porém ódio entre ti e a? Mas peraí, agora fica perdido. Essa mulher que está falando é Eva. Mas não, Eva acabou de pecar. Que mulher que está falando? Agora você vai lá comigo em João no capítulo 2. João no capítulo 2. Nós vamos quebrar a outra. Aonde os protestantes vão dizer que? João capítulo 2. Presta atenção. João 2:1. 3 dias depois celebravam-se bodas em Caná da Galileia e achavam-se-lhe a mãe de Jesus. A mãe de quem? Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Presta atenção, aqui está falando que também foi convidado Jesus e seus discípulos, mas ali só fala que Nossa Senhora estava, mas não fala que Nossa Senhora foi convidada, porque aonde Jesus está, Maria tem que ir atrás. Quem me ouve diz amém. Amém. Como viesse a faltar o vinho, a mãe de Jesus disse. A mãe de quem? Jesus. Disse-lhe, ele já não tem mais vinho. Respondeu-lhe Jesus, mulher, isso não compete a nós. Se você for olhar isso por uma leitura, uma visão protestante, ele vai dizer que Jesus chamou Maria de mulher, desfazendo de Maria, falando que Maria é uma mulher qualquer, mas eles nunca vão assumir que Maria é a mulher do Gênesis. Mas para confirmar mais ainda para nós que nós estamos certos, você vai abrir lá em Apocalipse, no capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. Diz o seguinte: apareceu em seguida um grande, presta atenção, apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol. Apareceu quem? Um amor? Mulher. Apareceu um amor? Mulher. Revestida de sol e a lua debaixo dos pés.
e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Agora Nossa Senhora já está revestida com a glória de Jesus e uma coroa de 12 estrelas. Isso porque Jesus já coroou a sua mãe. Estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Depois apareceu um outro sinal no céu, um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres. E mais o seguinte, no versículo 4: esse dragão deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. Ela deu à luz um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Presta atenção. Se dentro da Sagrada Escritura você pega os 4 evangelhos, quem que foi aquele que regiu todas as nações pagãs com cetro de ferro, que é o leão da tribo de Judá, que foi assunto aos céus e foi coroado lá em cima no seu trono? Quem que é essa pessoa? É G? Jesus. É G? Jesus. E quem que é a mãe de Jesus? Maria. Quem que é a mãe de Jesus? Maria. Se essa mulher aqui de Apocalipse capítulo 12 acabou de dar luz a um filho que foi assunto ao céu, e esse filho é Jesus, e a mãe de Jesus é Maria, então por que Maria agora é uma mulher qualquer? Por que Maria agora é uma mulher qualquer? Eu gostaria que tivesse explicações para todo esse tipo de pergunta, mas não se tem, porque Nossa Senhora, ela é não só santa, mas Maria, ela é santíssima. E quando o anjo anuncia Maria, Maria se entrega na condição de escrava. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Agora, no tempo antigo, no tempo onde Jesus se vivia, nós ouvimos falar muito dentro da Bíblia: fulano de tal é escravo, ciclano era escravo, fulano é escravo. Mas o que significava escravo? Antigamente, quando a pessoa não se tinha mais condição de cuidar da sua família, o homem já não tinha mais condição financeira, ele se entregava como escravo de uma pessoa rica, e ele trabalhava para essa pessoa na garantia que ele trabalhava, ele não tinha salário, mas ele tinha certeza que ele tinha moradia, que ele tinha alimentação e que ele tinha proteção para toda a sua família. Nossa Senhora, quando ela se entrega na condição de escrava, ela vê: eu sou uma pobre serva, eu sou uma pobre escrava, eu me entrego ao meu Senhor, na garantia que o meu Senhor cuide da minha família, na garantia que o meu Senhor cuide da minha alimentação, na garantia que o Senhor me dê casa. Então, em João 19, que eu falei para vocês que eu ia ler, que eu ia refletir mais, Jesus entrega João, o discípulo amado, representando a nós, a Nossa Senhora, e dizendo: mulher, eis aí o teu filho. Na pessoa de João, Jesus entrega toda a humanidade à Imaculada Maria, a Imaculada Conceição de Maria. E como nós, que somos de fato filhos de Deus, e nós que somos inteligentes, nós nos entregamos na condição de escravo a Nossa Senhora. Por quê? Quando se entrega na condição de escravo Nossa Senhora, o escravo, ele não tem mais nada para si. Tudo que o escravo tem, ele é obrigado a entregar ao seu Senhor. Quando nós nos entregamos a Maria, Maria entrega perfeitamente a Deus, porque Maria, ela é plenamente santa. Maria é aquela que fez a vontade de Deus. Maria é aquela que é plena do Espírito Santo. E se nós quisermos, nos dias de hoje, estarmos plenos do Espírito Santo, nós devemos amar Maria e fazer que Maria seja amada por todos os corações. Você observa na realidade de hoje, quando se vê alguém anunciar profundamente o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, essa pessoa tem um amor profundo por Nossa Senhora. Quando se vê um sacerdote que entra no mistério da Santa Missa, que anuncia, que proclama e que fala bem e que celebra um mistério profundo na Santa Missa, esse sacerdote, ele é mariano. Então os marianos, hoje em dia, eles têm um papel diferenciado dentro de toda a igreja. Por quê? Porque, como eu falei no início, se há uma necessidade na nossa época de pessoas batizadas no Espírito Santo, também se há necessidade de pessoas que proclamam Maria como bem-aventurada. Por que, Cláudio? Me dá alguma coisa que me embase nisso, me diz alguma coisa. Nossa Senhora, em 1917, ela disse em Fátima que por fim o meu imaculado coração triunfará. Por fim, o meu imaculado coração triunfará.
E o profeta Isaías vai dizer que no final dos tempos, ele, simbolizando ali a igreja, iria sobrar simplesmente o resto. E o que é o resto? O resto é aquilo que ninguém quer. O resto é aquilo que ninguém dá mais por esperança. O resto é aquilo que todo mundo rejeita. E o que vai sobrar dentro da igreja? É esse resto que ninguém dá valor, esse resto que todo mundo rejeita, é o resto que é apaixonado por Nossa Senhora. Mas Cláudio, você tem que mostrar isso dentro da Bíblia. Voltemos lá em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse 12. E o versículo é 12. Por isso, alegre-vos, ó céus e terra, todos aí que habitais. Mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. O dragão, vendo que foram precipitados na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o menino. Mas a mulher foram dadas 2 asas de grande águia, a fim de voar para o deserto, para o lugar de seu retiro, onde é alimentada por 1 tempo, 2 tempos e a metade de 1 tempo. Vou passar lá embaixo, no versículo 16. A terra, porém, acudiu a mulher, abrindo a boca para engolir o rio que o dragão vomitara. Este então se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência. Ela foi fazer guerra ao resto, sim ou não? De sua descendência, aos que guardam os seus mandamentos, aos mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O demônio, ele veio fazer guerra contra aqueles que ainda guardam o testemunho de Cristo. E eu achei muito interessante, mas muito interessante, aonde em Atos, no capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: eu enviarei sobre vós o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vier, vós tornareis para mim minhas testemunhas. E você prega do hebraico, eu acho que do hebraico ou do grego. A palavra testemunhas diz o seguinte: vocês se tornarão os meus mártires. Quando Jesus está falando, olha, eu vou enviar sobre vocês o Espírito Santo, e vocês se tornarão minhas testemunhas. Aqui, Apocalipse capítulo 12. Está dizendo o seguinte, que o demônio, ele desceu cheio de grande ira para fazer terror, para massacrar, para destruir aqueles que ainda guardam o testemunho de Cristo, ou seja, aqueles que são capazes de ser mártires, aqueles que são capazes de morrer por causa do Evangelho. Quando nós, no grupo de oração, nós pedimos sobre nós, vem Espírito Santo, e nós desejamos ardentemente, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, a vontade do Espírito Santo é que nós nos tornamos testemunha de Cristo, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas muitas vezes nós não sabemos que ser testemunha de Cristo é o mesmo que dizer ser mártir de Cristo. Nós cantamos, nós dizemos, vem Espírito Santo, oh, aleluia, xirialabá, vem Espírito Santo, mas na hora de guardar os mandamentos, na hora de proclamar Maria como bem-aventurada, na hora de proclamar que Maria é santa, bendita e imaculada, e defender o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo aí fora, nós dizemos, o que vale é o amor. 1 João 4,8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mateus 7,1, não julgueis e não sereis julgados. Quem sou eu para julgar outra religião? Quem sou eu para defender? Mas nós esquecemos palavras como de Efésios, se eu me recordo bem, Efésios 5,11, não vos conformeis com o espírito deste mundo. Não vos conformeis, eu não me recordo, acho que não é essa. Mas o Senhor nos diz, não vos conformeis com este mundo, antes renovais pelo Espírito Santo. E Ele mesmo nos diz, eu não dei um espírito de medo para vocês, eu dei um espírito de coragem. Eu lhes dei um espírito de coragem. Mas o que está acontecendo hoje em dia? Nós estamos dentro de um povo católico que começa a assistir uma live e não tem a capacidade de assistir uma live por completo. E é o mesmo povo que está dentro do grupo de oração gritando, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Nós estamos diante de um povo que a missa abre, o próprio Cristo se entrega e nós falamos, não dá porque eu sou de risco. Amém, eu te respeito, você que é de risco fica em casa, mas e os outros que não é?
E os outros que não é? Pede o santo sacrifício. Jesus lá no final do Evangelho de Mateus, ele vai dizer: eis que estareis convosco até o fim do mundo. Nós estamos de um povo que fala: vem Espírito Santo, aonde você mandar eu vou, aonde você mandar eu quero ir. Oh, vem Espírito Santo, aonde mandar eu irei, vai. Aonde mandar eu irei. Aí a mãe fala: ô, vem cá, nós tá de quarentena, mas você tem que arrumar seu quarto. Ah, mas isso aqui dentro de casa não pode nada. Nós estamos diante de um povo que não tem capacidade de chegar dentro do quarto e organizar o próprio quarto. E é o mesmo povo que fala: vem Espírito Santo. Nós estamos diante de uma juventude, eu estou falando uma realidade que eu estou vendo, diante de uma juventude que chega no grupo de oração e fala: vem Espírito Santo, vem queimar meu coração, que chora, arrepia e fala: glória a Deus, o grupo hoje foi uma bênção, o pregador fala bonito, aquilo é maravilhoso, mas chega em casa com o namorado, não tem capacidade de falar: a partir de hoje nós vivemos a castidade. Ou chega a falar: nós vivemos a castidade, mas a camisinha fica lá dentro da primeira gaveta, não tem coragem de tirar. Sabe por quê? É um povo frouxo, que não tem coragem de ser verdadeiramente testemunha de Jesus. Que não tem coragem de ser testemunha de Jesus. Lá, se eu me recordo bem, Mateus 12:12, Jesus vai dizer que o reino dos céus é arrebatado às forças, e são os violentos que vão entrar lá. E são os violentos que vão entrar. São os violentos que são capazes de dizer: olha, eu vou sofrer humilhação, eu vou ser perseguido, mas eu vou viver minha castidade. Eu termino esse namoro, eu termino esse noivado, mas a partir de hoje eu quero ser santo. Nós estamos diante de um povo que vai e fala: vem Espírito Santo, oh aleluia, vem Espírito Santo, e vai no sentimental, e começa a chorar. Eu estava pregando um grupo de oração esses dias, eu fiquei triste. Eu estava pregando, veio o Espírito Santo, e naquele momento o Espírito Santo agindo, a menina chorando e chorando e chorando. A outra virou para ela: vamos no banheiro comigo? As duas: tá bom, vamos lá. E foi. É o mesmo pessoal que grita: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Mas amados, nós não estamos sendo testemunha de Cristo. Nós não estamos sendo testemunha. Ser testemunha de Cristo é o quê? Ir contra a mão do mundo. Eu não me recordo do santo, mas eu acho que foi São Curedas, São João Maria Vianney. Ele diz o seguinte: se na sua caminhada cristã, presta atenção, você que é católico, sei que não é de respeito, amém, mas você que quer seguir, se na sua caminhada você não der de cara com o demônio, é porque você está caminhando na mesma direção que ele. Presta atenção, se você não der de cara com ele, você está caminhando para o mesmo lado, irmão. Nós temos que fazer uma decisão na nossa vida. A partir de hoje essa live é live de Pentecostes, é live que o Espírito Santo desce, é live que o Espírito Santo não se segura aqui, o Espírito Santo atravessa o telefone, chega aí na sua casa, vai sobre você e vem o Espírito Santo, e nós nos tornaremos testemunha de Jesus. Agora é hora de todos nós, inclusive eu, tomar posse do Espírito Santo e verdadeiramente ser testemunha, e decidir tirar aquilo que não nos acrescenta na nossa caminhada. Tirar aquilo que não nos acrescenta a caminhar. Se é o orgulho que te acrescenta, irmão, que está te atrapalhando, tira. Começa a pedir perdão dentro da sua casa. Começa a pedir desculpa para as pessoas. Você é arrogante, preguiçoso, não faz nada e quer que os outros façam só a sua vontade. Para. Tira. Dentro da sua casa você quer que as pessoas façam toda a sua vontade. E aí, para com isso. Começa a ser testemunho de Cristo na sua casa. Se no seu namoro não está vivendo a castidade, falei: a partir de hoje eu quero ser santo. E Paulo vai dizer lá nos Gálatas: quem comete os frutos da carne, quem comete essas coisas não herdarão o reino dos céus. E que coisas que é? Fornicação. Ele vai dando ciúme, idolatria. Mas Cláudio, o que é fornicação? Fornicação é sexo fora do casamento. Se você não sabia que isso era pecado, agora você sabe. Sexo fora do casamento é pecado imortal. E o que o catecismo da igreja fala? Apenas um pecado nós chegaremos ao inferno. Mas Cláudio, isso é difícil demais. Mas como é que pode? É por isso que eu falei essa live inteira sobre Nossa Senhora. Uma vez um filho espiritual de Padre Pio chegou: Padre Pio, mas é difícil demais chegar até o céu, me dê um atalho para o céu. Padre Pio se virou, mostrou a imagem de Nossa Senhora e disse: aqui ó, é Nossa Senhora o nosso atalho para o céu. Segure na mão dela, irás até o céu. E Padre Pio, ele conta uma história muito interessante, a história dele contando. Ele dizia que Jesus estava um dia no céu,
E ele começou a ver pessoas que não eram para estar lá no céu, lá em cima no céu. E Jesus começou a brigar com São Pedro. Ei, São Pedro, como é que essas pessoas entrou aqui? Você está na porta, Pedro. Aí Pedro falou, mas Jesus, eu não vi como é que elas entrou. Então, tá bom, Pedro, eu quero ver amanhã. Acordou no dia, Jesus passeando as pessoas. Ei, Jesus, bom dia. Aí Jesus falou, mas Pedro, aquelas pessoas não eram para estar aqui dentro, Pedro. O que elas estão fazendo aqui? Mas Jesus, eu não sei. Então Pedro, ele começou durante a noite a vigiar. São Pedro começou a vigiar cada canto do céu. E ele observou que no canto do céu havia uma mão que descia. E aqueles filhos que estavam caminhando e quase caindo, vinha como que uma mão e puxava eles para dentro. E quando ele acompanhou essa mão, ele via que era Nossa Senhora. E quando Pedro chegou e falou, amanhã Jesus vai ver. E chegou no outro dia, viu aquele tanto de pessoas, e Jesus falou, ei Pedro, por que você viu todas essas pessoas aqui dentro? Como é que você deixou? Aí Pedro falou, mas Jesus, isso não é obra minha. Essa é obra da senhora, sua mãe. É ela que está trazendo essas pessoas aqui. Vá lá conversar com ela. E Jesus falou, se é minha mãe, ela pode. Teve outro santo que ele descrevia muito o que é o tratado da verdadeira consagração a Nossa Senhora, da verdadeira devoção. Você que não é consagrado a Nossa Senhora, procure consagrar, porque eu vou te contar uma simples história que vai dizer profundamente o que é a consagração a Nossa Senhora. Esse santo, ele via dois caminhos para chegar até o céu. Um desses caminhos, ele era longo. Tinha dificuldades, mas ele era profundamente longo. E ele via muitas pessoas caminhando por esse caminho e quase todas caíam por fora desse caminho. Quase todas não conseguiam chegar até lá em cima. Por outro lado, ele via um caminho mais curto e mais cheio de dificuldades. Então, via algumas pessoas caminhando, mas quando essas pessoas estavam caminhando, elas estavam quase chegando lá, elas começavam a cair e vinha como que um braço e levantava essas pessoas e jogava essas pessoas para o céu. Então as pessoas estavam quase caminhando e outra, quando ela quase caindo, vinha um braço e colocava essas pessoas no céu. Quando esse santo, ele chegou um pouco mais abaixo e começou a observar, ele começou a ver que era um braço de mulher. Então quando aquele santo começou a olhar, aquele santo viu um manto azul. E quando aquele santo olhou para cima, ele via que aquele caminho era o caminho da consagração a Nossa Senhora. Era um caminho difícil, era um caminho mais curto, porém muito difícil. E que quando se estava quase chegando lá, o braço de Nossa Senhora vinha e auxiliava todas aquelas pessoas a chegar até o céu.